Olá, galera! Estamos aqui de novo. Isso, a dupla Carlos Katz e o Dr. Guilherme Bica, para darmos sequência da nossa trilogia sobre os métodos contraceptivos de longa duração, os famosos LARCs. Este é o Ginecologicamente Falando, e nosso objetivo é trazer assuntos sobre a saúde feminina para o público acadêmico e a população em geral. E hoje é dia de falar sobre o sistema intrauterino, o SIO. Afinal, vocês sabem o que é? Só para deixar claro, para quem não está por dentro do assunto, os sistemas intrauterinos hormonais utilizam uma pequena cápsula de um hormônio chamado levonorgestrel, liberado numa baixíssima quantidade lá dentro do útero. Ele possui um mecanismo diferente do de um hormonal, que utiliza o cobre como mecanismo de anticoncepção. Caso você queira saber mais sobre o DIU de cobre, volte ao episódio anterior, lá a gente explorou tudo sobre ele. Bom, tô dando muito spoiler e daqui a pouco o professor Bica vai me puxar as orelhas. Então, partiu ginecologicamente falando? Tudo bem, professor Bica? Tá quieto aí? Bora, guri. Pô, achei que tu ia falar tudo sozinho, ia ser um monólogo. Tava só te eu cuidando. Hoje nós temos o segundo episódio, né? São muitas dúvidas que acercam as pacientes que chegam no ambulatório sobre os CIUs, né? Os sistemas intrauterinos, né? São métodos que cada vez têm tido mais procura e utilização pela população. Então a gente vai complementar o episódio do DIU de cobre hoje. Vamos lá! Eu já me antecipei dizendo o que era o SEAL, mas na real, como é que ele funciona? O sistema intrauterino ele utiliza do hormônio, do levonorgestrel, que faz uma modificação do muco do colo do útero. Isso vai formar uma camada que impede com que o espermatozoide penetre para dentro do útero e ele não vai conseguir encontrar o óvulo nunca, né? Como um mecanismo secundário, ocorre uma pequena atrofia do endométrio e pode dificultar também a implantação, né? Uma coisa importante de dizer, Carlos, é assim, ó, o CIU, os DIUs hormonais, eles não são métodos anovulatórios. O DIU de cobre não é anovulatório, a paciente ovula. O CIU, ele, em geral, a paciente ovula, mas ele pode atrapalhar um pouquinho a ovulação. Não quer dizer que seja sempre que a paciente ovule. Perfeito, doutor. Para deixar claro e não ter nenhuma dúvida, o SEAL é a mesma coisa que o DIU hormonal. Então são sinônimos? Isso mesmo, são sinônimos. Existem no nosso mercado dois tipos de SEALs que são da mesma fabricante, a Mirena e o Kailena. Qual é que veio primeiro e existem diferença entre eles? Me explica um pouquinho dessa história. O primeiro a aparecer no mercado foi o Mirena, que foi o que foi desenvolvido inicialmente, né? Uh, Mais recentemente, a gente tem talvez praticamente um ano do lançamento do Kailena, talvez um pouquinho mais. A diferença que eles têm é que eles se deram de conta com o passar do tempo que poderiam reduzir a dosagem hormonal e manter a capacidade anticonceptiva. Então o menino ele é um pouquinho mais gordinho, se a gente olhar o tamanho, ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais larguinho, e ele libera no decorrer de 5 anos, que é o prazo de validade dele, 52 miligramas de levonorgestrel. Enquanto que o Kailena, ele é mais magrinho, um pouquinho menorzinho, o insertor é um pouquinho mais fininho, e libera nesses 5 anos 19,5 miligramas. Os dois são seguros e eficazes nesse período de 5 anos, para os quais eles constam em bula o tempo de validade deles, viu? No episódio anterior, a gente falou um pouquinho de como é feita a colocação desse DIU. E a colocação do DIU hormonal? É da mesma forma? Como é essa questão do tamanho deles? Mesma forma, o Mirena ele é praticamente do tamanho padrão dos DIUs, tá? Não é maior do que eles. Tá? A colocação é feita idêntica que no podcast anterior a gente explicou. A paciente vai primeiro ter toda aquela avaliação inicial, preparatória, pré-câncer, flora, tudo mais. No dia da inserção vai ser feito o exame ginecológico com espéculo, né? Vai fazer um pinçamento do colo do útero, em geral o lábio anterior, e inicialmente se faz a medida do útero para saber formato, se é um útero que é antivertido ou retrovertido, que existem dois posicionamentos do útero mais frequentes, né? E depois, com essa medida, a gente sabe mais ou menos aonde que o DIU precisa ficar. E ele é colocado
numa graduaçãozinha ali que vai deixar o DIU no lugar certo. Tanto Mirena quanto Kailena da mesma forma. São colocados os DIUs lá dentro do útero nesse terceiro momento. Tá? E depois corta o fiozinho do DIU, o DIU já está instalado. Né? Com relação ao tamanho, o Kailena é um pouquinho mais magrinho, como eu falei, e o insertor é mais fininho e ele pode ser colocado em úteros menores, que nem a gente tinha conversado que tinha uns DIUs de cobre também minis, né, menorzinhos, né? E o Mirena é para os DIUs convencionais. Aí, bah, mas será que cabe o Mirena no meu útero? Eu vou dizer assim, 95% dos úteros cabe qualquer um dos dois. Nos úteros bem pequenininhos, sabidamente pequenos, o Kailena pode ser melhor. Perfeito. Você já se antecipou, mas acho importante perguntar novamente, é sobre a segurança. Esse DIU hormonal, ele é seguro? Eficaz e seguro. Qualquer um dos LARCs são sempre eficazes e seguros. Riscos muito baixos de complicações, praticamente risco zero das questões trombogênicas. Paciente que teve trombose pode colocar? Pode colocar. Paciente que teve algum sistema, alguma situação cardiovascular pode colocar? Pode. Diabético pode. Toda essa galera pode. Então, assim, são muito seguros e são muito eficazes. Uma das dúvidas mais frequentes das mulheres que vão implantar algum desses dispositivos é em relação ao ciclo menstrual. No caso do Mirena ou do Kailena, como é que ficam os ciclos? Esse aí sim, aí nós temos uma diferença com relação aos DIUs não hormonais, ou de cobre, né? Naqueles, as pacientes vão continuar ciclando como os ovários dela estiver comandando, né? E nesses, nos CIUs, nos hormonais, em geral, as pacientes ficam com um ciclo um pouco mais irregular ou até ausente, sendo mais frequente a ausência de menstruação no Mirena do que no Kailena, porque ele tem mais hormônio. A gente viu que ele tem mais que o dobro de hormônio do que o outro. Né? Apesar dessa quantidade de hormônio ser liberada progressivamente e sem pequena quantidade, tá, pessoal? Não se assustem com a quantidade, porque isso é diluído e liberado em pequena quantidade todo dia lá dentro do útero, com uma ação mais localizada dentro do útero do que sistêmica. Então, a quantidade de hormônio liberada é menor do que uma pílula que é tomada por via oral, muito, infinitamente menor. Menos ainda no Kailena. Né? Então, as pacientes tendem a ficar ou com ciclos ausentes menstruais. Então, para aquelas pacientes que não querem menstruar, pode ser interessante. Né? 70% das pacientes usuárias de Mirena não menstruam. E, em geral, as pacientes têm redução do fluxo das cólicas, do volume menstrual, mais no Mirena do que no Kailena. Tá? Mas os dois reduzem. Então, pode ser uma boa opção para quem sofre de menstruações intensas, fluxos muito fortes ou cólicas muito intensas. Essas pacientes podem se beneficiar. Não quer dizer que irão se beneficiar, mas na teoria deverão se beneficiar. Então é verdade que eles podem ser utilizados para tratamento de menstruação abundante, tipo aquelas que acontecem na perimenopausa. É verdade. É verdade. Principalmente o Mirena. Então a gente tem essa dicotomização da escolha. Então, assim, uma paciente que tem um fluxo importante ou tem um distúrbio menstrual muito grande, ela pode fazer uma tentativa do uso de um DIU hormonal em vez de tentar operar o útero ou tirar o útero? Pode ser feito, desde que ela tenha sido avaliada e que não tenha nenhum risco dela ter algum tipo de câncer, alguma situação maligna ou pré-maligna que precise de algum outro tipo de tratamento. Se tu descontar essa situação, tu podes fazer uma tentativa do uso do DIU no intuito de reduzir os sintomas menstruais dela, até que ela chegue na menopausa, por exemplo, e aí não tenha mais necessidade de tratamento hormonal. Show de bola! No episódio anterior, você falou que o DIU de cobre ele aumenta as cólicas, principalmente no início do seu uso. E essa questão do DIU hormonal, eles aumentam no início? Como é que fica as cólicas menstruais? Em geral, as cólicas tendem a reduzir já desde a colocação. Lógico, a colocação ela é mais. Todo o DIU pode se ter um pouco de desconforto naqueles primeiros dias
da colocação é um período de adaptação normal do útero, é um corpo estranho que está sendo colocado ali. Então ele vai ter essa situação de adaptação. O que eu gosto de explicar para as usuárias de DIU hormonal é que vai ficar uma bagunça menstrual depois da colocação. Até para que, se não ficar, elas fiquem faceiras também. Então, assim, é possível que nos primeiros meses se tenha menstruações irregulares, escapes, um pouco de cólica, menstruação fora do dia, né? Não estava esperando e desce, para depois elas ficarem mais espaçadas e menos importantes. Então, é sempre importante a gente dizer, no início é complexo, tem que ter um pouquinho de paciência, de parcimônia, que tende a ficar legal depois. Eu tinha citado a perimenopausa, que é aquele período de 4 anos, em geral, que antecede a menopausa. Muitas vezes a paciente, ela tem pressão alta, tem diabetes, tem risco para trombose, e o senhor tinha dito que não é contraindicado. Então, como é que fica essa situação dessas pacientes? Podem usar os CIOs ou os DIUs hormonais? É uma boa opção, porque elas tendem a ter fluxo menstrual mais abundante nesse período. Essa oscilação hormonal que acontece nessa fase climatérica, né, pode promover distúrbios menstruais para mais e pode, inclusive, trazer riscos de hiperplasias endometriais, câncer de endométrio, por essa oscilação hormonal. E os DIUs hormonais protegem dessa situação. Realmente eles vão reduzir risco de qualquer patologia endometrial e podem fazer com que a paciente tenha essa transição para a menopausa mais tranquila, né? E além disso, tem uma outra vantagem, Carlos, é assim, ó, a paciente que está com o DIU Mirena ou Cailena válido ainda, e se ela entrar em menopausa declarada e precisar de algum tipo de reposição hormonal, né, ela vai poder utilizar reposição hormonal só com hormônio, só com estrogênio, porque o progestogênio já está sendo liberado lá dentro do útero, e é o lugar onde ele tem que atuar. Então, ela pode fazer, por exemplo, o uso de um estrogênio transdérmico e o progestogênio fica sendo liberado pelo DIU, quer seja a Mirena ou Carlene. Então, doutor, uma dúvida muito frequente nos nossos ambulatórios é se adolescentes podem usar o DIU hormonal. Existe alguma contraindicação para essa faixa etária? Como é que funciona? Não tem contraindicação. Como ele é muito seguro e muito eficaz, as pacientes podem utilizar, as jovens, não precisa ter tido filho, parto, nada, absolutamente. Só precisa ter sexualidade, lógico, a gente não tem como inserir um dispositivo intrauterino em paciente com ímen, né? Mas fora isso, ele se adapta super bem e pela eficácia, né? É muito interessante nesse tipo de paciente. Uma vez decidida a colocar esse DIU hormonal, quais são as etapas que a mulher deve seguir? Quais exames ela vai precisar fazer? Idêntico ao do DIU de cobre. Preventivo Papa Nicolau em dia, exame ginecológico com avaliação da flora vaginal. Se ela tiver uma ultrassom transvaginal prévia à inserção, melhor. Não é obrigatório, mas é interessante. Se possível, se é acessível, se pode ser feito, é legal. E essa inserção do CIO, ela é dolorosa? Precisa de anestesia geral ou sedação? Dá para fazer alguma anestesia local ou analgesia? Mesma situação do DIU de cobre. O procedimento gera um pouco de desconforto, que sempre pode ser minimizado com o uso de algum analgésico oral e, se possível, se for disponível, algum tipo de analgesia local pode ser feita. Não há necessidade, na grande parte das pacientes, de qualquer situação de anestesia geral, tá? Não tem uma necessidade. Muito embora a gente saiba que se utiliza, não é obrigatório. Ele é um procedimento que é tolerável por a grande parte das pacientes. E para inserir o DIU, ele é necessário que a paciente esteja menstruada? É um procedimento obrigatório? Na real, a gente precisa que a paciente não esteja gestante, tá? Então, isso é que é o mais importante. Então, a situação de estar menstruada, ela nos dá um sinal de que não está acontecendo gestação também. Mas eu acho que assim, no finalzinho da menstruação, naquela primeira semana que ela termina, é um bom momento para colocação, muito embora ele possa ser colocado em outros momentos. Por exemplo, uma usuária de pílula contínua,
que não menstrua, uma usuária de mini pílula que não está menstruando, ela não vai precisar parar para menstruar para colocar o DIU. Ela não está gestante porque ela está usando o método, vem e coloca o SIL ou o DIU de cobre. Não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Outra situação também é, por exemplo, uma paciente que já está usando o SIL, é uma usuária do Mirena e está na época de trocar, ela não vai estar menstruando porque ela está sob o efeito do SIL, terminou 5 anos de validade do Mirena, ela vai vir naquele mesmo dia, vai fazer um procedimento de retirada de um e colocação de outro, sem estar menstruada, sem ter nenhum malefício por causa disso. Então, você já deu um spoiler pra gente, então, só para frisar, a duração do CIO é de quantos anos? 5 anos, é o que consta em bula. E como é que é feita essa opção entre o Mirena e o Kailena? Parte da paciente essa escolha, um diálogo com o médico? Como é que funciona? Em geral, assim, eu deixo bem tranquilo na clínica para a paciente fazer a escolha entre um e o outro, sabendo que se a paciente tem distúrbio menstrual, por exemplo, uma paciente que tem endometriose, tem dor pélvica, tem fluxo menstrual aumentado, tu vai tentar corrigir esse tipo de situação. Ou às vezes assim uma paciente com útero muito grande, já teve múltiplos partos, a menstruação é desconfortável. Para essas pacientes, a gente dá a opção do Mirena, que eu acho uma opção mais interessante por liberar mais hormônio e ter uma capacidade de bloqueio menstrual maior. Se tu sabidamente sabe que é um útero muito pequenininho, e também para aquelas pacientes que desejam assim, bah, eu queria praticamente ausência de hormônio, mas eu não queria, já usei o DIU de cobre e tive cólica, e eu não quero essa cólica. Aí o Kailena, entendeu? Se tem um pouco menos de hormônio, quase que zero de hormônio, né? Bem pouquinho libera, uma quantidade diminuta de hormonal é liberada e, e reduz o fluxo e a cólica. Certo. Trazendo para o nosso cenário, essa questão de sistema público de saúde, ele é disponível pelo SUS e os planos de saúde, eles chegam a oferecer esses dispositivos? Nos planos de saúde, os CIUs estão disponíveis. Estão disponíveis o DIU de cobre e os sistemas intrauterinos, os DIUs hormonais. No SUS, a grande parte das secretarias municipais de saúde não tem disponível o Mirena ou Kailena. Tá? Algumas prefeituras que fizeram determinados projetos, alguma situação assim, podem ser que tenham disponível, ou alguns serviços universitários que tenham alguma pesquisa, alguma linha de pesquisa relacionada a eles. Mas não é o que acontece na grande parte. Nos planos de saúde, sim, eles são disponíveis. Show de bola, doutor. Creio que esse diálogo foi bastante interessante e essa entrevista se completa com o episódio anterior. Como que a gente está fazendo uma trilogia dos Larks, se o senhor está por dentro, pode nos dar o spoiler que vai acontecer no episódio que vem? Pô, se eu der spoiler, vão ficar bravos comigo, né? Mas a gente sabe que para semana que vem nós não vamos estar nós dois, né, Carlos? Semana que vem tá o Thales e ele vai trazer uma super convidada, tá? Que vai falar sobre o implante anticonceptivo, o Implanon, só existe um nome no mercado, né? A doutora Jaqueline Lubianca, de Porto Alegre, vai falar tudo a respeito desse método. Vai estar top, vocês não podem perder. Então, pessoal, como o professor Guilherme Bica falou, nós dois não vamos estar mais presentes na trilogia dos Larks. Vamos finalizar aqui nossa participação. E eu me despeço de vocês com um grande abraço. Nossa família do Ginecologicamente Falando agradece a sua audiência e, se possível, pede para compartilhar nossos episódios com quem você imagina que possa aproveitar as informações. Um forte abraço, pessoal, e nos encontramos semana que vem. Doutor Guilherme, quer deixar alguma mensagem para os pacientes, para nosso público que ouve esse podcast, para os alunos de saúde? Gurizada, é um prazer ter vocês como ouvintes. A gente se sente realizado desse projeto. Nós estamos no período de férias. O Carlos está gravando da Bahia, né? Quanto é que tá de temperatura aí, Carlos? 28 graus, mas pessoal, Interior da Bahia, da onde é que tu tá, meu garoto?
Ibotirama, e é 8 da noite, então aqui é bastante quente. E eu estou aqui em Pelotas, nós estamos no meio de um temporal e temos previsão de 2 graus amanhã de temperatura. Então, assim, ó, isso daí é sensacional, essa possibilidade que a gente tem. A gente está formando uma família aqui para falar a respeito de saúde e esperamos que vocês também façam parte da nossa família, tá? Que transmitam esses conhecimentos, que a gente possa ter um convívio via o nosso Instagram, né? Se vocês puderem mandar as dúvidas, que a gente possa conhecer um pouco de vocês, né? E que se puderem passar adiante essa mensagem, né? Que é uma mensagem feita com muito carinho pela gurizada, né? Eu sou o auxiliar aqui, mas o momento é deles, né? A gente tem muito carinho por isso que está sendo feito. Muito obrigado para vocês e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Aproveitem bastante as informações.